Então, pessoal, vamos resolver essa questão aí da prova da AFA de 2020, que é uma questão que, apesar de muito longa, ela é um excelente teste para verificar se você está o suficientemente organizado para resolver exercícios de dinâmica. E aí, o que ele fala para a gente? O exercício dá essa figura e ele já começa dando algumas informações iniciais. Ele diz que, quanto às massas, o que a gente sabe? A gente sabe que a massa de A, ela tem o mesmo valor da massa de B, que tem o mesmo valor da massa de D. E aí, como todas elas têm o mesmo valor, eu vou chamar todas de M. E ele fala para mim também que a massa de C, ela tem o triplo desse valor. Então, eu vou falar que a massa de C, ela vale 3M. Ele também fala para mim que o sistema, ele vai, nesse sistema, né, o bloco A, ele desce com aceleração A, e o bloco D desce com aceleração 2A. Certo? E aí, gente, por uma questão de vínculo, né, o bloco A e o bloco B andam juntos, e o bloco D e o bloco C andam juntos. Então, eu posso escrever, por exemplo, ó, que a aceleração de A tem o mesmo valor da aceleração de B, porque eles andam juntos, que eu vou chamar de A, igual o problema falou. E da mesma maneira, a aceleração de D tem o mesmo valor que a aceleração de C, que é igual a 2A. Beleza, essas informações são bem importantes porque elas são os vínculos iniciais, né? Elas são as informações iniciais que o problema traz para a gente. Ele também fala que o coeficiente de atrito entre o bloco C e o bloco B e o coeficiente de atrito entre o bloco B e o plano, eles têm o mesmo valor. É o mesmo valor de μ para os dois casos. Essa informação também é bem importante, mas a gente vai usar mais para frente. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que desenhar o diagrama de corpo livre de todos esses corpos, certo? Então, olha só, vou desenhar aqui em ordem alfabética, certo? Temos o corpo A, temos o corpo B, temos o corpo C e temos o corpo D. E aí, no diagrama de corpo livre, nós desenhamos todas as forças que agem em cada um desses corpos. Então, vamos lá, ó. No corpo A, eu tenho a força peso de A, perdão, no corpo A, eu tenho a força peso de A e uma força de tração que eu vou chamar de T1, chamando esse fio aqui de fio 1, tudo bem? No bloco B, eu vou ter a tração T1, puxando ele aqui para a direita, que é onde vai estar a força resultante do bloco B, ele só pode se mover para a direita. Eu também vou ter a força peso de B, e, além disso, eu também tenho uma força de interação de C com B, que eu vou chamar de N1. Força de interação de C com B, que empurra B para baixo. E, além disso, eu também vou ter a força de interação de B com o plano, que eu vou chamar de N2. O bloco B é onde agem mais forças, né, pessoal? E, além disso, no bloco B, eu também tenho uma força de atrito entre B e o plano, que eu vou chamar de FAT1, e eu tenho uma força de atrito entre B e C. As duas forças de atrito, né, gente, sempre contrárias ao sentido do deslizamento de B. E eu vou chamar essa força de atrito de FAT2.
2. Então, presta muita atenção à nomenclatura, né? Chamei de FAT1 a força de atrito entre B e o plano, e de FAT2 a força de atrito entre C e B. Agora, no bloco C. No bloco C eu também vou ter o peso de C orientado verticalmente para baixo. Eu vou ter uma normal da interação de C com B, que é a força de interação entre C e B, e que eu posso simplesmente chamar, né, de N1, que é como eu chamei no item anterior. Então é muito importante ter essa organização e entender que a mesma força que B sente por conta de C é a força que C vai sentir por conta de B. Então vai ser o nosso N1. Além disso, no bloco C, eu tenho também agora um fio 2, né? Agora um fio 2. Então eu tenho também uma tração T2, puxando o bloco C para a esquerda. E, além disso, eu vou ter uma força de atrito, que eu vou colocar aqui em vermelho, que é a força que eu vou chamar de FAT2. Por que eu vou chamar de FAT2? Porque a mesma força de atrito que B sente por conta de C é a força de atrito que C sente por conta de B. Mas agora, né, com sentido oposto, porque como ela está aplicada em C, ela está contra o sentido do deslizamento de C. Aí você pergunta, mas como assim? Essas duas forças de atrito são a mesma, elas têm sentidos opostos? Sim, porque se trata de um par ação e reação, não é? Se trata de um par ação e reação, a mesma força que C sente por conta de B é a força que B sente por conta de C, com mesma direção e sentidos opostos. E por fim, no bloco D, a gente vai ter uma tração T2 para cima, e uma força peso de D para baixo. Pronto, temos aqui o diagrama de corpo livre de todos os corpos montado. Uma vez que a gente montou esse diagrama, as coisas ficam um pouco mais simples. Agora, a gente vai seguir o nosso passo a passo normal e escrever a força resultante em cada um desses corpos. Então, ó, por exemplo, força resultante em A vai ser o quê? Vai ser T1 menos PA. Beleza? Perdão, né, gente? Como o A vai se movimentar para baixo, vamos considerar o positivo no sentido do movimento. Então, vamos pegar PA menos T1. Assim fica melhor. Força resultante em B. Em B, né, o sentido do movimento de B é para a direita. Então, vai ser T1 puxando B para a direita, T1 positivo, menos a FAT1 menos a FAT2, que são as forças que agem para a esquerda. Beleza? Resultante em A é massa de A vezes a aceleração de A. Resultante em B é massa de B vezes a aceleração de B. Beleza? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui analisando os blocos C e D. A resultante em C vai ser T2 menos FAT2, que é a massa de C vezes a aceleração de C, e a resultante em D vai ser o peso de D menos o T2. O que vai ser a massa de D vezes a aceleração de D. Beleza. Antes de eu continuar resolvendo esse sistema, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou analisar como que vão ficar essas duas forças de atrito, tudo bem? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que essa força de atrito FAT1, ela é a força de atrito entre B e o solo. E a normal de B com o solo é a normal N2. Então, vai ser N2 vezes μ, né? μ vezes a normal. E
a nossa força de atrito FAT 2 vai ser a força de atrito relacionada à normal de C com B, ou seja, a normal N1. Então, vai ser N1 vezes μ, usando o mesmo μ para os dois, porque é o mesmo coeficiente de atrito nos dois casos. Beleza? Agora só resta a gente descobrir essas normais e dá para a gente descobrir essas normais analisando o equilíbrio vertical dos corpos. Por exemplo, olha, analisando o bloco C, a gente percebe que eu na vertical tenho N1 para cima e PC para baixo, apenas isso. Então, para que o bloco C tenha resultante nula na vertical, é necessário que PC seja igual a N1. Ou seja, né, N1 vai ser PC, o peso de C é a massa de C vezes a gravidade, ou seja, 3mg. 3m, massa de C, que a gente viu aqui no começo. Beleza. E a nossa normal N2, analisando o equilíbrio vertical de B, ela vai ter que ser igual ao N1 mais o PB. Então, N1 mais PB, o que vai ser? N1 a gente já sabe que é 3mg, e o PB é o peso de B, que é mg. Então, vai ficar 3mg mais mg, o que dá 4mg. Beleza. Feito. Dessa maneira, eu já sei as minhas duas forças de atrito, porque eu sei as minhas duas normais, né? Então, o FAT1 vai ficar como 4mg vezes μ. Então, vou colocar como 4mg. E a minha FAT2 vai ficar como N1 vezes μ, ou seja, 3mg. Beleza, agora eu vou remontar o meu sistema olhando só para essa parte, né? Como é hábito, a gente não está interessado nos valores das resultantes. A gente está interessado nessas equações aqui. Então, eu vou reescrever as equações das minhas resultantes, agora já substituindo os valores que o exercício me deu. Então, por exemplo, ó, PA, eu sei que é massa de A vezes gravidade, o que vai ser mzinho, G, menos o T1, que eu não sei quem é igual a massa de A, que é mzinho, vezes a aceleração de A, que é o próprio A. Então, mzinho vezes A. Beleza, nossa segunda equação. Eu vou ter T1 menos a força de atrito 1. A força de atrito 1 eu sei que é 4mg. Então, menos 4mg, beleza? Menos a força de atrito 2, menos 3mg. É igual a massa de B, e a massa de B a gente sabe que é mzinho, vezes a aceleração do B, que é o próprio A. Beleza? Ó, esse primeiro sisteminha está montado. E é até interessante a gente analisar ele como se fosse um só, né? Como se esse sistema fosse independente. Porque no outro vão aparecer outras variáveis, né? Vamos lá, ó. Nas nossas duas últimas equações. Eu vou ter T2, que eu ainda não sei quem é, menos a FAT2. E a FAT2 eu sei que é o quê? É 3mg. Então, T2 menos 3mg é igual a massa de C. Quem que é a massa de C? É 3m. Vezes a aceleração de C, que é 2a. Certo? Ou seja, 3 vezes 2, né? 6ma. Beleza. E da mesma maneira, analisando nossa última equação, né? Peso de D, que é a massa de D, que é o próprio mzinho, vezes a gravidade, menos a nossa tração T2. Então, menos a tração T2 vai ser a massa de D, que é mzinho, vezes a aceleração de D, que é 2a. Ou seja, 2mzinho A. Aí, ó, pronto. Aqui nós temos outro sisteminha. E aí, como é hábito, não é? Nós vamos resolver esses sistemas utilizando o método da adição. Por quê? Porque quando eu utilizo o método da adição, eu vou ter todas as forças internas
se cancelando. Por exemplo, ó, quando eu somo essas duas equações, eu vou ter menos T1 cancelando com mais T1. E quando eu somo essas duas equações, eu vou ter T2 cancelando com menos T2. Tudo bem? E aí, senhores, vejam só. Quando eu somar essas duas equações, eu vou ficar com... Vamos lá, olha. Continuando aqui, da minha soma das duas primeiras equações, vai ficar assim, ó. mg menos 4mg com menos 3mg vai dar menos 7mg é igual a MA mais MA, ou seja, é igual a 2MA. Eu posso cortar o M em todas as equações, né? Em todos os termos da equação, porque ele aparece em todos os termos. E da mesma maneira, somando as duas equações de baixo, eu vou ter aqui, olha, mg menos o 3mg, que está aqui negativo, é igual a 6MA mais 2MA, ou seja, é igual a 8MA. E aí, de novo, né, eu posso cortar a massa, porque ela aparece em todos os termos. Isso daí vai me render um novo sistema, que é assim, olha, G menos 7μ é igual a 2A. E da mesma maneira, eu tenho que G menos 7mg, né? Perdão, gente. Menos 3mg é igual a 8A. E aí, gente, percebam que nas alternativas ele traz uma relação que só tem multiplicações e divisões entre o μ, que é o que ele me pede para descobrir, o g e o a. Então, esse termo aqui, né, que é um termo que está fora dessa brincadeira, mesmo que ele seja o g, como não aparecem nem somas nem subtrações nas alternativas, esse termo não é interessante para mim. Então, eu vou de novo resolver o sisteminha pensando em desaparecer com esse termo. Agora eu vou fazer assim, olha. Eu vou fazer a primeira equação menos a segunda, certo? Método para resolver sistema, normal. Então, olha só. Fazendo a primeira equação menos a segunda, o g vai se cancelar com o g e vai ficar assim, ó. Menos 7mg mais, porque eu estou subtraindo a segunda, 3mg é igual a 2A menos 8A. Logo, né, menos 7mg mais 3mg menos 4mg é igual a 2A menos 8A a menos 6A. Menos dos dois lados, multiplico a minha equação por menos 1, fica tudo positivo. E, por fim, né, eu vou ter que o meu μ vai ser igual a 6A dividido por 4G, que eu vou passar dividindo. Então, 6A por 4G. Simplificando por 2, 3A por 2G, que é, no caso do nosso enunciado, a alternativa D. Certo, senhores? Então, percebam, é uma questão principalmente de organização. Se você resolve de maneira organizada, a questão sai até com certa facilidade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.